O distrito de Évora é um distrito pertencente à região do Alentejo Central. É o segundo maior distrito português, com uma área de 7.393 km². A sede do distrito é a cidade com o mesmo nome e tem mais 14 municípios. Cidade histórica no coração do Alentejo, é herdeira de um rico e variado património cultural, construído e bem preservado ao longo do tempo. O conjunto monumental e a harmonia com o tecido urbano de cariz popular estão na base da classificação de Évora como Património Cultural da Humanidade desde 1986. Em Évora, podes visitar vários monumentos, tais como o Arco Romano de Dona Isabel, a Catedral de Évora e, claro, o Templo Romano, Templo de Diana, um dos mais importantes marcos históricos de Évora. Outro local que deves visitar é a Capela dos Ossos. As paredes da capela e os 8 pilares que a constituem encontram-se revestidos com ossos e crânios humanos, cuidadosamente expostos. É um lugar bastante escuro, pois a luz natural entra apenas por 3 pequenas frestas, por isso vais ter que ser muito corajoso. Vamos seguir viagem até ao Alandroal. A origem deste nome deve-se a que, no passado e ainda atualmente, existiam aqui grandes matas de alandros a impor a sua presença na paisagem. Os castelos da Jurumanha, Terena e Alandroal fazem parte do património histórico. Quando visitares o Alandroal, vais encontrar, espalhados por toda a vila, vários alquerques. E sabes o que são? São jogos de tabuleiro semelhantes ao jogo das damas, mas em formato gigante e que descendem do Antigo Egito. Descobre-o nas Fontes das Bicas, na Capela de São Sebastião e na Igreja Nossa Senhora da Conceição. Arraiolos, vila situada no coração do Alentejo Central, é muito conhecida pelos seus famosos tapetes, que fazem parte do artesanato mais conhecido e antigo de Portugal. Mas há muito mais para conhecer, a começar pelo seu peculiar castelo circular, um dos poucos no mundo com esta forma. Podes ainda visitar o Palácio da Sempre Noiva e todo o seu centro histórico. É aí que, na Rua Alexandre Herculano, podes apreciar a enorme variedade do artesanato local. Seguimos até Borba, que tem um vasto e rico património cultural que nos convida à descoberta. Também a Pena e Planície Alentejana, na Serra d'Ossa, merece uma visita, pois vais querer contemplar a serenidade deste lugar. No centro histórico, visita os vários passos processionais do Senhor, monumentos com muita importância artística e cultural a nível nacional. Podes conhecê-los em algumas ruas, como na Rua de São Bartolomeu, onde podes também descansar no jardim e apreciar as casas senhoriais apalaçadas que estão à volta. Visita os vários museus, como o Polo Museológico Azinhal Abelho, que conta um pouco da história da Orada, de Borba e do Alentejo, através do seu legado. Livros, importante coleção de arte pastoril, faiança e pintura portuguesa do século XX e a coleção de marionetas do Mestre Santos. Na Casa Alentejana, o espaço museológico da Casa da Cultura de Orada, de caráter etnográfico, recria uma antiga casa alentejana de uma modesta família rural, com o seu pequeno quarto, sala e cozinha, onde não falta a tradicional chaminé alentejana. Em Estremoz, a presença religiosa é, tal como no resto do território alentejano, antiga, mas também bastante profusa e bem patente no tecido arquitetónico da cidade e dos outros núcleos urbanos do concelho, especialmente em Évora Monte e Veiros. Entre conventos, igrejas, capelas, ermidas, antas, cruzeiros e outro património, são mais de 70 os exemplos arquitetónicos de presença religiosa no concelho. O mármore é uma presença dominante na paisagem urbana, pois, para além dos edifícios, é também um material de excelência para a construção das tradicionais calçadas à portuguesa. O mármore branco é internacionalmente conhecido pela sua qualidade. A monumental torre de homenagem é toda revestida em mármore. A produção de figurado em barro, vulgarmente conhecida como os bonecos de Estremoz, é uma arte com mais de 3 séculos e que faz parte da identidade cultural deste concelho. Começa por visitar Montemoro Novo pelo seu ancestral castelo, construído sob as prováveis ruínas e traçado de uma remota fortificação muçulmana, onde a porta da vila dá-te as boas-vindas. Sobe até ao cimo da Torre do Relógio e deslumbra-te com a vista privilegiada sobre a Alcáçova. Aproveita a tranquilidade do jardim público, na Praça da República, e renova as energias completamente. Segue até à estupenda Igreja Matriz, antigo convento de São João de Deus, que alberga a atual Biblioteca Municipal Almeida Faria. Com mais de 300 animais de 70 espécies diferentes, o Monte Selvagem é o local perfeito para passeares. Em Mora,
Visita ao Fluviário de Mora, uma espécie de oceanário de água doce, considerado o primeiro na Europa. Através de vários aquários, faz o percurso entre a nascente e a foz de um rio e ficas a conhecer cerca de 500 mil de exemplares vivos, a biodiversidade e as características de diferentes habitats. No centro da vila, visita o Museu Interativo do Megalitismo. Portela é uma bonita vila, no município que inclui a aldeia de Alqueva. Junto desta, localiza-se a barragem de Alqueva, que originou a criação do maior lago artificial da Europa, com cerca de 250 km² e quase 1200 km de margens. O seu castelo, que se ergue majestoso no cimo de uma colina, é um dos monumentos mais marcantes da vila. Em termos de património edificado, visita algumas das numerosas capelas isoladas, os templos integrados nas povoações, alguns dos quais com origem medieval. Com uma história longa, moldada na cal da parede ou no barro dos oleiros, surge-nos a Vila de Redondo. Do património histórico, visita o castelo que tem 2 torres, a de Menagem e a Alquedaria, e o Convento de São Paulo. Os museus que podes conhecer são, entre outros, o Museu do Barro e o Ecomuseu. Depois de conheceres o coração de Redondo, podes visitar ainda o que está à sua volta. E é bastante. O imenso património megalítico é de grande interesse e não pode ficar por conhecer. A Anta da Vidigueira, um monumento funerário do Neolítico, é um deles. Todos estes monumentos atestam a presença humana nesta região, desde tempos muito antigos. Seguimos até Reguengos de Monsaraz, que pelo seu enquadramento na planície alentejana e no azul da água da Albufeira do Alqueva, é um concelho que vale a pena conheceres. Aqui poderás ainda desfrutar de uma viagem no tempo, ao vaguear pela histórica vila medieval de Monsaraz e visitar os vários testemunhos arqueológicos de monumentos megalíticos. A Rocha dos Namorados, em forma de cogumelo, é um local com uma história bem antiga. Segundo a tradição, as raparigas solteiras vão ali na segunda-feira de Páscoa para consultar o menir em matéria do seu casamento. Cada pedra atirada ao topo do monumento e que caia representa um ano de espera em relação ao casamento. As mantas de Reguengos são um património obrigatório a conheceres, não apenas no seu produto final, mas também nos métodos e etapas de fabrico que as tornam tão nobres e genuínas. Vendas Novas terá este nome provavelmente pela origem nas suas construções, que por serem de construção recente eram denominadas pelos viajantes de Vendas Novas. Em termos patrimoniais, o concelho de Vendas Novas, apesar da sua história ser recente, possui um conjunto de património erudito de que é exemplo o edifício onde se encontra instalado o Regimento de Artilharia número 5, antigo Palácio Real, mandado construir pelo rei Dom João V, que possui um museu militar. Visita também o Moinho de Vento, o único exemplar conhecido no concelho e que se presume que seja do século XIX. Em Viana do Alentejo, um território de plena alma alentejana, fiel às suas tradições e convicções, onde o sentimento inato da candura das suas gentes se associa à riqueza das suas manifestações, sejam elas tradicionais, olaria e chocalho, culturais como o canto alentejano, considerado património imaterial pela Unesco, ou naturais como o mármore verde. Tem também muito património edificado, entre capelas, igrejas, ermidas e fontanários que podes descobrir. Percorre o centro de Vila Viçosa, onde se ergue altaneiro o seu castelo medieval, mandado edificar por Dom Dinis na última década do século XIII. No interior das suas muralhas, na antiga capela gótica de Nossa Senhora do Castelo, podes encontrar o santuário da Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, padroeira de Portugal, com a sua imagem original. Já o Museu de Arqueologia alberga um riquíssimo núcleo de peças arqueológicas de diversas épocas. Contempla a Praça da República, carregada de viçosas laranjeiras que espalham seu perfume na atmosfera fresca de Vila Viçosa. No distrito de Évora, nasceram algumas pessoas ilustres, tais como o poeta, músico e arquiteto Garcia de Rezende, a poetisa Flor Bela Espanca, o pintor Pedro Nunes e o matemático Bento de Jesus Caraça. As lendas deste distrito que vamos contar são a Noiva de Arraiolos e a Lenda de Estremoz. Vamos ouvi-las?